Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são extremamente importantes no dia a dia, pois são os principais formadores do petróleo, do gás natural, do carvão natural e de diversas matérias-primas utilizadas pela indústria na produção de plásticos, velas, shampoos, detergentes, ok? Bom, pessoal, então os hidrocarbonetos, tá? Os elementos químicos que fazem parte dessa cadeia serão somente os carbonos e os hidrogênios, tá? Então, quando a gente falar sobre hidrocarbonetos, a gente não vai ver outro elemento químico na sua forma estrutural, tá? Então, observe que nós só temos carbonos e nós só temos hidrogênios, ok? Iremos, então, conhecer alguns hidrocarbonetos e vamos, primeiramente, ver a classificação dos hidrocarbonetos alinfáticos, ou seja, são acíclicos, tá? Então, hidrocarbonetos acíclicos, alinfáticos, são hidrocarbonetos, né, com a sua cadeia aberta, tá? Então, nós vamos ver o primeiro. Nós temos aqui os alcanos. Então, os alcanos, pessoal, eles são saturados, tá? E a forma molecular de todos esses compostos, ele obedece à seguinte fórmula geral. Então, nós temos aqui a fórmula, ó, CnH2n mais 2. Mas o que vem esse C? C são os carbonos. Esse N é um número real, ok? H são os hidrogênios. Então, olha só, dependendo do valor da quantidade de carbonos, o meu hidrogênio será 2 vezes a quantidade dos carbonos mais 2. Então, olha só, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês entenderem. Então, se o nosso carbono aqui é 2, então se eu jogar aqui para a gente descobrir o hidrogênio, então vai ser 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, o nosso carbono são 2 e o nosso hidrogênio são 6, ok? Coloquei mais outro exemplo para vocês entenderem melhor o que foi feito aqui. Então, a quantidade de N representa a quantidade de carbono. Então, nós falamos aqui que nós temos um alcano com 3 carbonos. Então, o nosso hidrogênio vai ser 8. Por quê? Porque 2 vezes o 3 são 6. 6 mais 2, então são 8, ok? Aí eu coloquei aqui uma forma estrutural. Então, ela é aberta, né? Acíclica. E nós temos aqui, ó, 2 carbonos, tá? E os nossos hidrogênios são 6, ok? Lembrando, essa cadeia aqui, ó, os alcanos, eles são saturados. O que quer dizer saturação? Saturação se dá devido ao tipo de ligação. Então, quando só tem ligação simples, olha só, ligação simples, então eu posso afirmar que essa fórmula estrutural aqui, né, que é essa cadeia, ela é saturada, ok? O próximo hidrocarbonetos que vamos conhecer são os alcenos, tá? Então, os alcenos são insaturados e a fórmula molecular de todos esses compostos, ele obedece à seguinte fórmula geral. Então, nós temos aqui, ó, Cn vai ser igual a H2n. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, se o carbono são 2, então, obviamente, que o hidrogênio vão ser 4, porque 2 vezes 2, 4, ok? E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, tá, um exemplo do alceno. Então, nós temos aqui, ó, 2 carbonos, tá? E nós temos aqui os 4 hidrogênios. Lembrando, é insaturado devido ao tipo de ligação. Então, nós temos aqui uma ligação dupla, ok? Então, os alcenos, ele tem uma ligação dupla, tá?
na sua fórmula. Então, pessoal, nós vamos ver agora os hidrocarbonetos alcinos. Então, eles são insaturados, tá? E eles apresentam uma ligação tripla, tá? Então, a fórmula geral é essa daqui: CnH2n menos 2. Então, eu coloquei um exemplo. Então, se nós temos 4 carbonos, então, para eu descobrir quantos hidrogênios, basta eu pegar 2 vezes 4, 8. 8 tira 2, 6, ok? Por isso que ficou 6 hidrogênios. Então, eu coloquei aqui a forma estrutural para vocês visualizar, tá? Nós temos aqui, ó, 4 carbonos, nós temos 6 hidrogênios, porém, nós temos aqui, ó, uma ligação tripla, tá? Por isso que esse tipo de hidrocarbonetos, eles são insaturados, tá bom? Próximo, nós temos aqui os alcadienos, também são insaturados, tá? Só que os alcadienos, essa própria palavra aqui, ó, dienos, quer dizer que nós vamos ter duas ligações duplas, ok? Duas, tá? Então, a forma geral vai ser CnH2n menos 2. Observe que a forma geral é a mesma, ok? Do alcinos, tá bom? Bom, agora nós vamos ver alguns hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, fechadas, tá? O primeiro dele nós vamos ver os ciclanos. Eles serão, né, eles são saturados e representam essa fórmula aqui, ó, CnH2n. Então, eu coloquei, ó, quando nós temos 4 carbonos, então 2 vezes 4, então nós teremos 8 hidrogênios. Aí, aqui eu coloquei a representação, tá? Desse hidrocarboneto, então ele vai ser uma cadeia fechada, ok? Com 4 carbonos e 8 hidrogênios. Vai ser saturado, ou seja, somente ligações simples. Depois nós temos aqui os ciclenos. Os ciclenos, eles são insaturados, tá? E apresenta apenas uma ligação dupla. E a fórmula geral, nós temos aqui CnH2n menos 2, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo. Se nós temos 3 carbonos, então nós teremos 4 hidrogênios. Por quê? 2 vezes 3, 6. 6 tira 2, 4. Então, eu fiz a representação aqui, ó. Nós temos 3 carbonos, nós temos uma ligação dupla, tá? E se eu completar aqui com hidrogênio, olha só, aqui tá faltando aqui nós temos 2 ligações, então aqui tá faltando 2 hidrogênio. Aqui nós temos 1, 2, 3, então aqui falta 1. Aqui nós temos 1, 2, 3 para esse carbono, então falta 1. Então, de fato, nós temos aqui, ó, 4 hidrogênio, ok? Depois nós temos os ciclinos, tá? Também são insaturados e eles têm uma tripla ligação ou mais, tá? Então, ele pode ter uma ou mais ligação tripla. Então, a fórmula geral é CnH2n menos 4. Coloquei aqui um exemplo. Nós temos 8 carbonos e 12 hidrogênios, tá bom? Nós temos aqui uma cadeia fechada também. E, por fim, nós temos os aromáticos, né? Os aromáticos são insaturados, tá? Ele apresenta um anel aromático. Então, nós temos aqui as cadeias, né, aromáticas, pessoal, eles contêm 6 carbonos, tá bom? Eles são necessariamente obrigados a ter 6 carbonos, tá bom? Bom, então, por hoje é só. Espero que tenham ajudado vocês. E na próxima aula, nós iremos ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos, ok? Um forte abraço.